aqui da nossa terra. Isto aí é a valorização, né, dos nossos artistas. E o Duda Ribeiro foi convidado para ser o produtor, o diretor desta bela iniciativa do Max Bielaschi, que já nos contou essa história aqui nos microfones da Rádio Cidade, quando nos deu uma entrevista, contou a história do ovo do dinossauro. Max, bom dia, Max. Bom dia, Flávio, todos os ouvintes aí, estão nos assistindo aí. É um prazer estar novamente aqui, graças a Deus. E hoje com a presença do Duda Ribeiro, né? Isso, muito bom. O Duda que pela primeira vez vem aqui nos estúdios da Rádio Cidade para nos falar a respeito deste produto que vai estar à disposição aí no meio cultural, que é uma iniciativa tua, né, Max? O ovo do dinossauro? A iniciativa, na verdade, foi do Duda, né? Ah, perfeito. Ele nos procurou e fez uma reportagem ali a respeito do ovo de dinossauro, dos achados, entendeu? Das burras, né? Das procuras que a gente faz aí na região de Camaquã, na região sul, no extremo sul do Brasil, né? Em busca de artefatos históricos, né? Artefatos que foram enterrados. E a respeito, o filme inicialmente ia ser a respeito dessas burras, né? Dessas histórias de burra que tem, e a gente faz essas pesquisas, né? E aí ele, como tem, a formação dele é cineasta, né? Sim. Aí ele direcionou ele achou interessante, né, fazer o filme a respeito do ovo dinossauro. Que legal, vamos conversar com Duda Ribeiro, então, bem-vindo aqui à nossa Rádio Cidade, e nós gostaríamos que você nos falasse aí desta iniciativa. Qual é a narrativa do filme O Ovo do Dinossauro? É um curta, né, Duda? Bom dia. Isso, bom dia, Flávio, bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. É um curta-metragem, documentário, né, que foi gravado aqui em Camaquã. Foi aprovado na Lei Paulo Gustavo do município ano passado, ficou em primeiro lugar na categoria que competiu, né, que nos alegrou. Foi um filme que a minha ideia a princípio era fazer um documentário sobre burra, que é essa lenda gaúcha, né, que eu tinha um tio lá no interior de Encruzilhada que contava muito essa lenda. Eu nunca tive a oportunidade de filmar ele veio a falecer. E aí teve uma época que eu estava morando em Camaquã e trabalhando em Camaquã. Eu sou natural de Camaquã, né? Atualmente eu estou morando em Frederico Westphalen, estou dando aula ali nos cursos de Relações Públicas e Jornalismo na UFSM, né? E então eu queria fazer um documentário sobre burra, sobre lendas gaúchas, sobre folclore gaúcho, né? Coisas locais mesmo, no sentido de que tem muitas histórias e coisas aqui da região que a gente considera banal, né? Só que elas têm um poder de ser filme, né? E aí eu fui ao Max com o antiquário ali e pedi uma história de burra, e ele veio com a história do ovo. Eu acho que a história do ovo foi tão interessante assim que tomou o centro do filme, né? Que era para ser um filme sobre burra, então virou outra coisa. E ao mesmo tempo tem algo da burra, né? Que o ovo é um ovo encontrado em burra, né? E assim, eu teria muito a dizer, mas acho que o filme, eu acho que ele tem algo de interessante, né? No sentido de que ele se volta para aspectos do folclore do local, né? Então, assim, muito já se falou de Zeca Neto, de Bento Gonçalves, dos grandes generais, dos grandes homens que têm terras e fazem guerra e etc. Isso já está nos livros, né? Mas tem algo, assim, das lendas, da coisa do cotidiano, sabe? Então, assim, no filme do Ovo tem também o Alisson, que é nosso amigo gaiteiro, toca uma música ali, né? Então, assim, essas coisas assim da cultura vivida no dia a dia, sabe? Do jeito de falar, da pilcha, do chimarrão. Eu acho que o filme passa um pouco, assim, por esses temas. Não é ficar contando a história oficial de Camaquã, dos nomes, dos caras que viram nome de rua, mas algo, assim, do que se perderia, sabe? Do que os livros não contam, digamos assim, né? E aí um pouco o interesse era nessa coisa da burra, justamente no sentido de ser uma lenda que não está nos livros de história e coisa e tal, né? E tem algo sobre isso, né, no filme também, que é das caçadas do tesouro com o Max, mas afinal de contas o Max é o grande personagem do filme, né? O filme se passa no Antiquário Gaúcho, quase se chamou Antiquário Gaúcho. Olha, legal. Qual é a duração dessa produção, São Duda? 19 minutos e 50 segundos, né? É um filme que ficou pronto, foi agosto, setembro, dia 30 de agosto. Sim. E a gente vai fazer então a pré-estreia aqui em Camaquã, né? E já foi exibido em algumas instituições educacionais, no José Antônio Neto, no Ana César, né? Na UFSM, 2 vezes, né, para o curso de jornalismo, para o curso de relações públicas, né?
E vai ser exibido amanhã, às 9 da manhã, para algumas turmas no IFSU, aqui em Camaquã também. E vai ter uma exibição aberta à comunidade, dia 27 de dezembro, às 7 horas. A gente vai... É a primeira vez que a gente está anunciando agora. Legal, né? ótimo. Aqui na Rádio Cidade. Vai ser no Coliseu, qual é o horário? Coliseu, às 7 da 19 horas. 19 horas. No dia 27, Com entrada franca. Com entrada franca para a comunidade, aí, que é para devolver o filme para a comunidade. Claro, excelente. Sabes que nós temos um projeto aí, a nossa TV Cidade está entrando no ar aí, a TV 3.0, uma programação 100% local. E nós vamos ter lá o espaço reservado para os curtas-metragens, para a sessão desenho, para aqueles filmes de época também. E as produções locais aqui, como A Vida do General Zeca Neto, Fiar o Vento, Quando a Água Bate na Porta, as produções lá de Arambaré, vão estar na nossa grade. Nós queremos já pedir aqui a tua autorização, a autorização do Max, para a gente também ter lá na nossa grade de programação o Ovo do Dinossauro, também para valorizarmos as produções locais, né? Que legal, vamos articular isso aí, sim. Isso, é bem interessante aí, né? A gente trazer essa parte cultural aí para o nosso telespectador. Mas, o Max, da última vez que você esteve aqui no programa, você falou a respeito da descoberta do ovo do dinossauro. Mas Claro. para quem não acompanhou a nossa entrevista, o nosso programa naquela ocasião, eu queria que tu falasse assim, em síntese para gente, como é que você chegou ao ovo do dinossauro? De fato, é um ovo de dinossauro que você tem e que é, na verdade, o norte desse filme, dessa produção, Claro. Max? Sim, esse filme, o mais interessante desse filme, Flávio, é que ele conta o cotidiano do antiquário, entendeu? Ele conta o cotidiano dos acontecimentos, entendeu? De como a gente trabalha, entendeu? De como a gente pesquisa, entende? Sim. Então, muitas vezes a gente é requisitado para ir em fazendas, em instâncias, entendeu? Para passar o aparelho, que a gente trabalha com um aparelho de detectorismo de ouro, de metais, né, preciosos. Eu tenho um aparelho sofisticado que ele é somente para ouro e prata, né? Mas a gente também pesquisa outros artefatos, entendeu? Artefatos históricos, artefatos que foram perdidos no tempo, entendeu? Então a gente muitas vezes faz escavação, entendeu? Ou também faz levantamento de alguma propriedade antiga, né? E a gente é solicitado para fazer esse tipo de trabalho. O que aconteceu que foi numa dessas incursões que outras pessoas fizeram, que eles encontraram um baú que estava enterrado, né, na beira da lagoa dos Patos, né? E eu, como compro moedas de ouro, de prata, eu fiquei sabendo que tinha encontrado esse baú e tal. E aí eu fui até a cidade, né? E chegando lá não tinha mais nada, já tinha vendido tudo, inclusive o baú. Aí, sendo que eu disse, mas não sobrou nada aí para me comprar, que eu compro antiguidade em geral. Aí o cara disse assim, não, sobrou somente essa pedra, né? E aí ele me mostrou aquela pedra, e eu olhei, era uma pedra bem redonda, né? E me chamou a atenção que ela era muito redonda, muito perfeita, né? E aí eu disse, eu vim para comprar alguma coisa aqui em São Lourenço, fiz essa quilometragem toda, eu vou comprar essa pedra. Aí eu perguntei para o homem quanto é que ele queria, ele vendeu a pedra. Entendeu? Foi lá em São Lourenço, então. Em São Lourenço. Aí quando eu comprei aquela pedra, né? Quando eu adquiri aquela pedra e trouxe para o meu antiquário e coloquei ali como uma peça exótica. Sim. Né? Aí ficou em exposição no antiquário ali, e com uma peça exótica ali, porque ela era bem redondinha. E aí o que aconteceu? Aconteceu que quando o pessoal fez a faixa aqui, estava duplicando, né, a BR-116 e tal, veio os geólogos na loja ali, entendeu? E eles olharam aquela pedra e disseram que ela se tratava de um ovo de dinossauro. Nunca foi feito um exame assim, em laboratório ou coisa desse tipo, entendeu? Uma avaliação mais profunda. Mas eles detectaram, eles disseram que aquilo ali era um ovo de dinossauro petrificado. Um senhor também que tem um antiquário em Porto Alegre, que trabalha com antiguidade e tem conhecimento a respeito de pedras e coisas desse tipo, ele também falou a mesma coisa, que aquilo ali é um ovo de dinossauro, entendeu? Petrificado. Nunca foi levado a um laboratório para fazer um exame mais detalhado, coisa desse tipo, entendeu? Estou aguardando agora
que vai vir o pessoal da USP São Paulo, que eles vão sim levar essa pedra e vão fazer os devidos exames lá para averiguar. Entendeu? Perfeito. Tem um outro aspecto do filme que eu acho interessante também, que é o Max provavelmente tem o único antiquário de Camaquã, né? Então, assim, o filme faz o registro ali de uma série de... E eu acho que da região também, né? Região, não tem outro tão grande assim quanto o teu antiquário, né? A gente está há bastante tempo ali já, né? Estabelecido. A nossa especialidade é prataria crioula e cutelaria fina. Entende? Então o que acontece? A nossa especialidade é em cima disso aí. Os maiores colecionadores de facas antigas do Brasil e até mesmo do exterior compram de nós, adquirem, né? Porque a gente tem muita peça ali rara que não existe mais, peças que são extremamente raras de se encontrar. E a nossa especialidade é essa. A busca pela caçada ao ouro, caçada ao tesouro, é um esporte, mas é uma coisa assim secular, mas que foi crescendo, porque o pessoal vem nos requisitando em muitas fazendas, estâncias, e aonde acontece casos, inclusive, de assombração ou coisa assim, a gente é requisitado para ir fazer uma averiguação lá, por causa da aparelhagem que a gente tem, né? Interessante. Desculpe, eu acabei te interrompendo, Duda, mas assim, o que te despertou, na verdade, a criar uma produção em cima do ovo do dinossauro, desta peça, né, que hoje está lá no Antiquário Gaúcho, que o Max, inclusive, já trouxe aqui no estúdio, já mostrou aqui para a nossa audiência, Duda. Massa. Então, tinha uma época que eu estava morando aqui, que eu tinha uma câmera apenas, né? E era a época que eu recém tinha me formado em cinema, eu fiz cinema na Universidade Federal de Pelotas, aqui perto. Eu estava cavocando uma história aqui na região que rendesse um filme, né? Que fosse documental, assim, que tivesse a ver com a memória da região, né? Como eu comecei a dizer antes, tem muitos aspectos do nosso folclore gaúcho, camaquense, que a gente considera banal, assim, como tu vai no centro ali na Praça da Foca e os caras estão piochados, e para nós assim, tanto faz. Mas tu pega aquela imagem e leva para outros lugares, né, e vira uma coisa peculiar, né? O nosso próprio jeito de falar, o sotaque, tá me entendendo? Teve um tempo que eu morei em Belo Horizonte, e eu me lembro que eu cheguei uma vez num restaurante e só perguntei assim, tem para levar? Sabe? Tem uma marmita para levar? E o cara olhou para mim e disse, tu é gaúcho? E eu, não falei tchê, não falei nada, entende? Então, assim, como que tem aspectos do nosso folclore, do nosso dia a dia, né, que chamam a atenção lá fora. Então eu tava buscando uma coisa. E o Maximiliano ali foi o grande personagem, o cara piochado, o cara tem um antiquário. E o cara conta história. Então, aí ali nós puxamos. Tá, né, o tema central. E aí, como eu estava falando, o começo da ideia era fazer sobre a lenda da burra, né? Porque o Maximiliano estava contando agora. Essa é uma lenda que remete à história do Rio Grande do Sul, da maneira com que antigamente os senhores de terra enterravam o dinheiro, né? Que não era seguro colocar em banco na época das revoluções, então eles colocavam embaixo da terra. Mas tem uma série de histórias que decorrem da burra, de assombração, né? Que eventualmente, assim, esses senhores levavam um escravo junto, matavam o escravo, e o espírito do escravo então fica atrelado com a burra, e por isso o espírito eventualmente aparece no sonho das pessoas, dizendo onde tem a burra, né? Essa é uma lenda comum, pelo menos comum para os mais antigos, comum no interior, né? De que vem algum espírito e te diz onde é que tinha uma burra, que a pessoa vai lá e cave, né? Então eu estava cavocando no entorno de lendas como essa, ou outras lendas e coisas e tal, que eu queria fazer o filme. Mas afinal de contas, aí o Maximiliano, ali já com o antiquário, com o Maximiliano e com a história do ovo, já fechou um filme em si mesmo, acabou nem sendo um filme sobre burro. Mas o meu princípio era achar algo peculiar no nosso local. Com certeza tem muita coisa. Com certeza, eu tenho depoimentos aqui que eu vou trazer já em seguidinho aqui sobre essa questão de tesouros, viu? Que legal, cara. E então meu interesse é esse. Aí foi passando os anos, comprei um gravadorzinho, fui me equipando um pouquinho mais. De vez em quando eu vinha visitar o Max. Aí eu já saí de Camaquã por motivo profissional, mas vinha aí, sempre passava ali no Max, pegava mais uma história, outra. E a gente foi montando o filme ao longo de anos, na verdade. Assim. Então é um filme feito com paciência, com cuidado, assim. Eu acho que ficou um resultado bem legal. Tem várias cenas, né? Tem a história do ovo dá um nome pro filme, mas tem outras histórias também, tem outros momentos, assim, né? Não é só uma história no filme. E como o Max disse, acaba acompanhando ali o cotidiano do antiquário, sendo que
vai saber se daqui a 30, 40, 50 anos vai ter um antiquário em Camaquã, né? Vai saber o que vai ser do acervo também do Maximiliano, vai saber se alguma outra pessoa vai ter esse interesse, né? E também cada dia mais, assim, eu sinto que a juventude se desconecta das histórias tradicionais, né? Tu vai sair na rua, as crianças estão de Minion, de Capitão América, né? Então, assim, a importância, o filme tem uma importância, eu penso, assim, né? Que é de materializar a memória, né? De fazer um documento mesmo, assim, né? Que vai ficar para a posteridade, para sempre ali, né? Sim. Olha que tem várias pessoas aqui te sugerindo que a próxima produção seja um filme sobre tesouros, né? Seja sobre burras, como assim são conhecidas, né? E tu falava em Encruzilhada do Sul, sabes que o meu pai é natural de Encruzilhada do Sul, e ele nos conta, meu pai está com 82 anos de idade, e ele conta a história de Tafoneiro, que é uma história bem interessante até para vocês pesquisarem. O Max aí, que é do ramo, já deve ter ouvido falar. Lá em Encruzilhada do Sul tem a picada do Tafoneiro, tataravô do meu pai. E nesse local teriam 13 guardados ao longo da cordilheira ou da picada do Tafoneiro. E meu pai conta essa história, que quando novo ele teve um sonho. Isso é uma coisa que eu posso contar para vocês depois fora do ar. Mas eu tenho aqui relatos da nossa ouvinte Elaine, dizendo assim, ó, uma sugestão aí para o Max e o Duda, para fazer um filme sobre esse tema. Me chamou a atenção. Aqui no 8º Distrito de Camaquã tem vários locais, propriedades antigas consideradas mal assombradas, e que nesses locais teriam dinheiro guardado, tesouros guardados. Eu acho que seria um tema, certamente, para mexer com o imaginário das pessoas e não deixar morrer essa tradição de que, há uns anos atrás, era muito falado, principalmente por nossos avós, nossos pais, nossos tios, está dizendo aqui a nossa ouvinte Elaine. O Marcos está dizendo que em Arambaré, na antiga propriedade do saudoso José Cândido Neto, conhecido como Açude da Estacada, ele, quando cortava arroz de foice, tinha um açude lá mal assombrado. Meu pai conta esta história, viu, amigo? E por aí segue muitos relatos pedindo para que vocês um dia venham, quem sabe, a fazer uma produção com esse tema. Haja visto que hoje, conforme já foi destacado, existem esses projetos de lei de incentivo à cultura. Nós temos projetos estaduais, nacionais, e temos aqui a nossa lei cultural municipal, né? Que é a lei Paulo Gustavo, né? Como assim é conhecida. Aliás, tem um edital aberto agora, inclusive, né? Acho que ainda está em aberto esse edital. E a gente vê várias pessoas sendo contempladas com produções, mas as pessoas assim, ó, gostando da ideia do ovo do dinossauro, mas ao mesmo tempo sugerindo alguma coisa aí nessa linha de tesouros. Eu acho que fica a dica aí, né? Que legal. Posso deixar meu Instagram aí, se alguém quiser entrar em contato com isso aí. É DUDADUBA, Dudaduba. Certo, Dudaduba. Se alguém tiver o caminho aí, nós vamos atrás aí das histórias. É verdade. Legal, vou passar depois alguma coisa para vocês aí, desses contatos aí, desses relatos que nos chegam, né? Geralmente o que acontece, Flávio, quando existe esses... Porque o que o pessoal fala, né? A nossa era, a nossa geração, né, Flávio? Nós conhecemos esse tipo de história, nós conhecemos esse tipo de relato que falava a respeito das burras, que já não se fala mais hoje. Porque aquelas pessoas que falavam, que contavam essas histórias, elas já não existem mais. E então isso vai se perdendo. E esse filme do Duda, ele fala a respeito desses guardados, a respeito dessas histórias. Já é relatado, né, no filme essas histórias, essas pesquisas. Mas o que acontece? Acontece que o ovo do dinossauro foi uma coisa que, como é que eu vou dizer assim, foi uma coisa diferente. Por causa que, quem é que dá valor para uma pedra? Ninguém. Entendeu? Aí, como eu fui nessa cidade, comprei essa pedra, e aí depois que ela estava no antiquário, chegou um pesquisador, um senhor, né, na época eu me lembro, já recém tinha lançado aquelas Land Rover parafusada, ele chegou numa Land Rover daquela, o senhor de cabelos longos, né, e aí perguntou quanto eu queria, quis comprar a pedra, e fez muita proposta, né, e eu acabei não vendendo. E aí o que aconteceu? Que depois a gente ficou sabendo que aquela pedra aí, eu vi que ela tinha algum valor,
entendeu? Aí o que aconteceu, que depois a gente ficou sabendo por outras pessoas, por essas outras pessoas, pesquisadores, arqueólogos e geólogos que tiveram lá, que se tratava de um ovo de dinossauro petrificado, como foi achado aqui, daquela preguiça gigante aqui na esquina de Tapes. Então o que acontece? Acontece que isso aí se tornou, entendeu? Foi falado no filme e é contado no filme parte dessas pesquisas, dessas burras, desses achados, mas o clima ali do filme é o ovo do dinossauro, por causa que foi um achado dentro do outro achado, né? Porque foi um achado que foi o maior de todos, entendeu? E foi numa burra, né? Exatamente. Então, tudo se enquadra dentro desse filme, né? Muito legal ficou a produção, ficou uma coisa muito original, entendeu? E espero que o pessoal goste. Com certeza, vai despertar aí a curiosidade da nossa população, não só de Camaquã, mas do estado do Rio Grande do Sul de modo geral. Você tem outras produções em andamento, Duda? Esse foi o primeiro filme que eu dirigi, né? Já participei em outros filmes, assim, né? Agora tem um roteiro que eu escrevi com a Iracema Garret, em Porto Alegre ali, que foi dirigido, assim, né? Mas no momento eu tô dando aula lá em Frederico, já me mudei para outro lado e passei bem aqui na função de aula, assim. Agora eu e o Maximiliano estamos desenvolvendo um outro roteiro ainda, a respeito do ofício do caixeiro viajante, né? Aí é para ser um filme mais longo, mas isso aí não... Prefiro economizar a informação por enquanto, né? Perfeito. O projeto não foi encaminhado ainda. Até a gente terminar. Mas tem algo, puxando um fio assim do que o Maximiliano falou, né? A ideia da pedra, sabe? Eu acho algo interessante no Ovo de Dinossauro também, é que é um filme que justamente ele se radica numa pedra, uma coisa que a priori não tem valor, né? E aí ali a gente tira leite de pedra, literalmente, né? Tu pega uma pedra e puxa uma baita história. Eu acho que parte da mística da história do Maximiliano é essa, né? Que ele tem um antiquário ali cheio de coisas e uma baita história sobre uma pedra, tá me entendendo? A pedra que é um objeto aparentemente, né? E dali sai muita coisa. E a gente tirou leite de pedra também no sentido de que é um filme de baixo orçamento, né? Claro. Então, exato. assim, eu acho que isso é interessante, sabe? Às vezes a gente não precisa de um grande orçamento para fazer uma coisa, sabe? Às vezes é justamente como tu dá um rolê na rua, às vezes tu sai na rua aí, gasta 300 pila e outras vezes tu sai na rua, gasta 20 pila e te diverte bem mais, né? Exatamente. Então eu acho que a questão a gente levantou uma grana modesta pelo edital da prefeitura aqui, né, que é como tu falou, tem o edital da Lei Paulo Gustavo Federal, municipal, estadual. O municipal é um edital modesto, a gente foi ali com um pouco de grana, mas assim com algum interesse, né, e eu acho que deu para fazer algo interessante, assim. Então eu repeti o convite aí para a comunidade, que dia 27 de dezembro, às 19 horas, a gente vai ter uma exibição aberta, né, é um filme curto, assim, de 20 minutos, né, um curta-metragem, mas está aberto à comunidade. Aí ele naturalmente, assim, a primeira fase dos filmes é passar em festivais, né? Então a gente está fazendo essa circulação do filme em festivais, enviando ele para festivais. Por isso a gente não colocou no YouTube, a gente não colocou aberto em lugar nenhum, né? Porque daí no momento que tu coloca aberto na internet, os festivais não querem mais. Então a gente está mais ou menos segurando. Está em circuito fechado por enquanto. Isso, só que daí a gente vai fazer essa exibição aqui em Camaquã, que a gente está chamando de pré-estreia, né? Que é um pouco assim também para devolver o filme à comunidade, para responder à Lei Paulo Gustavo, afinal é uma verba do município, né? Nada mais justo do que entregar o filme de volta ao município, mas a gente vai, assim, durante um ano aí, não colocar o filme na internet, né? Que é para que ele possa fazer uma circulação mais feliz nos festivais. Assim. Mas o plano é, sim, colocar na internet, né? Só não imediatamente. Perfeito. Então, quem quiser no segundo momento. Isso, quem quiser ver, está convidado aí ao Coliseu. A gente vai colocar nas nossas páginas ali, né? Repetindo, a minha é Duda Duba, né? No Instagram, e daí a gente vai estar postando ali o cartaz também, se quiserem compartilhar, se quiserem dar uma olhada ali. Claro, né? Interessante. A Fernanda está interagindo aqui com a gente e perguntando se lá no Antiquário Gaúcho não haverá exibição do filme, se o Antiquário está aberto para visitações, Max.
Visitações do antiquário, sim, sem dúvida. O filme não, o filme vai ser só exibido no dia 27, lá no 27 de dezembro. Exatamente, na pré-estreia. E não vai ser colocado na internet ainda por enquanto, como o Duda falou, né? Mas lá para visitação tem muitas peças legais aí, ó, para a pessoa ver, né? Inclusive, Flávio, que eu quero relatar aqui, um dos efeitos que esse filme já causou, né, foi nas escolas, onde ele foi apresentado. Eu já recebi crianças, entendesse, que foram até o antiquário para conhecer o antiquário, que têm interesse, que se interessaram, entendeu, pelas peças antigas, pelas indumentárias antigas, entendesse, e foram lá para conhecer. Os pais levam lá. Eu não recebo criança, no caso, sozinha lá, mas com acompanhado dos pais, sem dúvida nenhuma, entendesse, e é um prazer sempre receber lá os pequeninos, né? Eu até, inclusive, Flávio, aproveitando, eu trouxe aqui algumas peças que estão expostas no Antiquário Gaúcho, que são peças que já foram até negociadas com a USP São Paulo, entendeste? Que são o Machado da Floresta, que está aqui, entende? Que é o Machado da Floresta. Para quem olha assim, é somente uma pedra, uma rocha, mas isso aqui foi encontrado numa caverna, ok? E isso aqui era um machado da floresta, que era usado pelo homem do Cerrito, que viveu aqui há mais de 4.800 anos. Eles eram os primeiros nômades que habitaram esta região aqui, e eles viviam da caça, da pesca, né? E isso aqui é um machado, que era usado para cortar madeira, né? Para tirar couro de animais também. E aqui uma madeira que ia aqui, atravessava aqui uma madeira atada com couro, né? E aqui ele era usado desta forma aqui para bater, né, nas madeiras, para descascar, para cortar. Então aqui eu trouxe algumas dessas peças aqui. Inclusive essas peças aqui, algumas delas foram comercializadas, foram vendidas lá para o Museu da USP em São Paulo. O Duda também já me relatou que, aonde ele andou em outras faculdades, também encontrou esse tipo de artefato. Você vendo esse artefato aqui no antiquário lá, ó, e tirando uma foto, depois tu vai ver em outros lugares, em outros países até, como esses dias teve um cineasta no meu antiquário lá, que ele teve lá no deserto do Atacama, e ele viu exatamente esse tipo de machado, dos índios que moram lá, né, que moravam lá. Então isso aqui são os artefatos, ó, históricos que se encontram, né, expostos lá no Antiquário Gaúcho, né, e a gente espera a visitação de muitas pessoas. Para entrar em contato conosco também através do WhatsApp, né, e também através das redes sociais. É só colocar ali no YouTube Antiquário Gaúcho Camaquã, que já vai aparecer o Facebook, Instagram. Olha só, isso aqui são os machados da floresta, né, com 4.800 anos, dos primeiros nômades que habitaram essa região aqui. E alguns itens estão dispostos à venda, alguns de exposição e outros à venda. Né? A maioria é venda, né? Uhum. A maioria só algumas peças lá que são peças, no caso que eu gosto ou que eu coleciono, entendeu? Essas aí ficam muitas vezes somente à exposição aí para o pessoal olhar e aprender, entender do que se trata. Uhum. O Lauro está perguntando, vocês têm armamentos, por exemplo, espadas que foram usadas em revoluções, armas antiguíssimas que hoje já não tem mais a função, evidentemente, da arma, sim, mas que ali apresenta aquela ideia de como eram as armas do momento. Uma pergunta aqui do ouvinte Lauro. Sim, como a gente faz pesquisas de campo, né? Então muitas vezes a gente acha, nessas burras onde a gente vai procurar, a gente acha pedaços de arma antiga, daquelas armas obsoletas, né? No caso, que eram carregadas pela boca, entendeu? Coisa muito antiga. A gente acha algum pedaço, às vezes a gente tem alguma parte, em um pedaço lá uma arma dessa aí em exposição, às vezes alguma ponta de lança, uma flecha, às vezes um outro artefato, uma boiadeira antiga, que era usada também em combate. Então, peças assim, geralmente a gente tem em exposição. E você faz a recuperação desses utensílios, ou seja, quando você acha, por exemplo, um cano de uma arma antiguíssima, e aí você tem uma outra parte, você acaba montando ou você preserva a originalidade? A gente tem que preservar exatamente da mesma forma que encontrou.
né? Então, agora esses dias mesmo, eu comprei, por exemplo, tu deve te conhecer, tinha a lancheria do Nelsinho no Ponto Chique ali. Sim. Eu comprei aquelas garrafas, que ele tinha uma coleção de garrafa ali, tinha garrafa com 47, 48 anos ali, em exposição. Eu fui lá e comprei aquelas garrafas dele, ele negociou com meu amigo meu de infância, né? E aí eu comprei e eu conservei elas com o pozinho que tinha. Não limpei, não tirei nem o pó da garrafa. E o colecionador que comprou de mim, um colecionador de São Paulo, que comprou algumas garrafas, ele disse, bah, que legal, cara, tu não tirou a originalidade dela e nada, nem o pó que tinha na garrafa, e vai para minha prateleira, vai para minha estante com o pó, entendeu? Aquela pátina que tinha de anos e anos que estava ali, entendeu? Aquele produto ficou na casa do colecionador em São Paulo com o mesmo pó que saiu daqui. Então isso é um negócio legal, porque eu vou dizer assim, ó, uma peça, quando tu encontra uma peça, uma dica que vai, quando tu encontra uma peça enterrada, ou seja, uma moeda antiga, ou seja, uma faca, uma espada, uma adaga, tu não deve nem de limpar ela, tu tem que deixar ela da forma que está, entendeu? Para quando vir para a mão de um restaurador ou de um colecionador, aí ele sabe, né, quais são os métodos que ele tem que usar para limpar aquela peça adequadamente. Muito bem. A Solange Barbosa Longaray, dia abençoado a todos. A Sônia Maria Machado, mandando bom dia, está ouvindo a entrevista. O Leandro Lima. A Solange dizendo, eu ouvi muitas histórias de casas assombradas e muitos guardados, os antigos falavam. Ouvi pelo finado avô e pelo finado pai. Tema interessante vocês estão falando aí, diz a Solange. Diz ela, minha filha e minha neta dão muito valor às pedras, vivem catando pedras diferentes que encontram nas suas andanças. Interessante, né? Bem interessante esses relatos que chegam também por parte aqui da nossa audiência. Tem mais participações aqui. Deixa eu ver quem está participando com a gente. A Alda Ávila também está mandando um bom dia. A Nelly Han Schwantz também mandando um bom dia, ouvindo a entrevista. O Rony Strider, lá de Esteio, bom dia, maravilhosa semana. Um abraço a todos aí da Rádio Cidade. A Elizabeth Figueiredo Nunes, bom dia. O Ivan Lucas, parabenizando mais uma vez a irmã Lisete, dizendo que hoje vai ter bolo e churrasco à noite, vai ter festa por aí, muito bom. Participação também da Flávia, ligada aqui na programação, a Sarita e também a Odete de Souza. São participações que chegam através da interatividade. Então, repetindo aqui, a Fernanda pediu para a gente repetir aqui a data, né, do pré-lançamento. Não é agora dia 27, depois de amanhã, é dia 27 de dezembro, viu, Fernanda? Lá no Coliseu, às 19 horas, com entrada franca e a apresentação no IFSU. Para que dia mesmo, Duda? Amanhã, às 9 horas da manhã. Aí somente para alunos do IFSU, né? Seria mais uma apresentação interna, né? Isso, a gente está disponível para as escolas aí da região também, que quiserem exibir, podem entrar em contato com a gente, né? Que daí a gente tende a liberar o filme, até aqui o Maximiliano já foi convidado ali numa escola, foi bem legal ali durante o 20 de setembro, né? O pessoal foi bem atencioso, presentearam ele também. Teve outras escolas que eu pude participar remotamente, né? Como eu não estou morando na cidade exatamente, agora vim essa semana aqui, né? Então, assim, eu posso participar por Google Meet, sei lá, o Maximiliano dependendo, daí é com ele, mas a gente tende a abrir aí para as escolas, entendendo também a função educativa do filme, né? E, então, assim, a gente está aberto aí, se alguém for professor ou coisa assim, sim, né? Para esse tipo de exibição escolar, né? E vai ter, como tu bem falou, aí em dezembro, dia 27, essa exibição aberta à comunidade daí no Coliseu. A gente vai divulgar melhor na internet, né? Como eu disse, aqui está sendo a notícia de primeira mão mesmo. Ótimo, muito obrigado. Vamos divulgar aqui também na Rádio Cidade, amplamente. A Tereza Ávila, bom dia, que maravilha essas histórias. Minha filha adorava juntar pedras para colecionar, está dizendo a nossa ouvinte Tereza. Dona Rosalina Bic, região das Missões, olha, uma missioneira aí também com todo o conhecimento histórico, cultural, né? Jesus Munhoz também nos ouvindo, a Daniela Assis, a Solange Barbosa Longaray, o João Francisco de Freitas, Eli Pagotto, também a Marlene Nunes Colovini, a Mari Elias dos Santos, Luiz Aristeu, João Arnaldo Lorentz, Ana Cruz Guilherme, pessoas que estão ouvindo aqui a nossa Rádio Cidade.
Quero agradecer aqui ao professor Carlos Eduardo Ribeiro, o Duda, colega, professor de jornalista. Qual é a universidade, Duda? É a Universidade Federal de Santa Maria. Santa Maria, a UFSM lá de Santa Maria, né? Tá aí, olha, prazer recebê-lo aqui no programa. O Max aqui já participou outras tantas vezes aqui. Voltem sempre, se possível, antes desse pré-lançamento, retornem aqui para a gente falar mais sobre o curta-metragem e para divulgar aí para a nossa comunidade. Mande materiais para a gente também, vamos divulgar no nosso portal de notícias e aqui na programação da Rádio Cidade para que a população, a comunidade possa participar e conhecer, né, esta obra e esse lançamento que está à disposição e que futuramente, claro, vai estar aí nos meios digitais, mas por enquanto apenas em circuito fechado. Duda, muitíssimo obrigado pela visita. Muito obrigado, Flávio, e a audiência. E um grande abraço e boa semana para todo mundo também, semana entrando aí, né? Isso aí. Max, mais uma vez, muito obrigado, Max. Muito obrigado, digo eu, Flávio. Mandar um abraço aí para o nosso amigo em comum aí, doutor Júlio Viegas, aí, que certamente está acompanhando o programa. Amigão, hein? E o Fábio, que eu te falava que é a esposa do Fábio, é prima do Júlio Viegas, está nos acompanhando lá em Amaral Ferrador, está ouvindo a tua entrevista aí, está te mandando um abraço também. Um abraço aí, viu? a todos, hein? Maravilha. Tá, então, gente, falamos sobre